tá aqui, Ibovespa recua 2% na abertura com aversão global a risco. Os atores econômicos, eles buscam minimizar os prejuízos individuais, e quando os atores econômicos estão tentando minimizar os prejuízos individuais, eles começam a diminuir os investimentos, e essa diminuição de investimentos por vários que estão se protegendo acaba causando um colapso geral no sistema, porque a gente tem a redução da oferta das empresas nas bolsas de valores, a gente tem um medo, e as pessoas durante o medo elas acham que a solução vai ser não investir, aí o dinheiro fica no sistema financeiro, esse dinheiro no sistema financeiro ele não resolve muita coisa. Hoje estamos transmitindo também no canal 2, é a última transmissão no canal 2, tá, gente? Então, por favor, participem no canal 1. Não deu tempo da gente fazer uma plataforma de transmissão, de transição no canal 2, por isso estamos transmitindo normalmente aqui. E Ana Lúcia diz, dólar em alta por causa da instabilidade mundial. Sim, hoje nós teremos agora movimentos imprevisíveis de moedas internacionais, porque a tendência natural agora é que cada um jogue conforme suas crenças. Então, aqueles jogadores que acreditam que a crise mundial vai favorecer o dólar vão começar a comprar dólar e vão inflacionar o dólar. O detalhe é que, no momento em que a gente começa a perceber o movimento em direção à crise, a tendência é que as pessoas tentem garantir a sua riqueza representada. Existe a riqueza real e a riqueza representada. Você que já tem um produto, você tem a riqueza real. Então, se você já utilizou o seu dinheiro para comprar alguma coisa, você tem riqueza real. Agora, quando você está com seu dinheiro no banco, quando você está com seu dinheiro em ações, ou até mesmo o seu dinheiro em dívidas públicas, obviamente esse dinheiro está à mercê do sistema financeiro. E aí a gente tem uma tendência natural de colapso, tá, gente? Olha, todos os players, eles começam a desinvestir. O mundo começa a produzir menos e é por causa dessa redução de produção que a economia vai caindo, não é por causa das especulações. As especulações, elas simplesmente servem para representar a produção. E no momento que as especulações acabam, muitas pessoas acreditam que é hora de parar a produção e aí a gente vai para o colapso. Deixa eu pedir mais uma vez que vocês mandem aqui aquele boa tarde, que é muito importante para a gente aumentar o alcance. Gostaria de pedir para vocês também que, além do boa tarde, deixem o like e compartilhem. Deixa eu agradecer as pessoas que mandaram Pix e pedir para quem puder ajudar com Pix aqui, 31997692494. Então, muito obrigado, Maria. Ela mandou ontem, boa noite, desculpe, não posso colaborar com muito, continue firme e forte. Muito obrigado, Maria, qualquer colaboração é muito bem-vinda. Muito obrigado aqui, Divino, muito obrigado, Francisca, muito obrigado, Josenildo, Elizabeth e muito obrigado, Ricardo. Olha, gente, isso é absolutamente normal quando acontece esse colapso do sistema financeiro. É absolutamente normal que a gente tenha uma loucura total. Mas como os players, como os especuladores de grandes valores, eles acabam acreditando nas economias que se mostraram mais confiáveis nos últimos tempos, a tendência é que no momento em que as pessoas começam a ter desconfianças em relação à economia, a tendência é que elas procurem aquelas moedas que têm a menor probabilidade de perderem valor. Tem pessoas que compram ouro. O ouro também é produto, tá, gente? A grande procura por ouro pode fazer o ouro subir o valor, assim como depois da crise, a grande oferta de ouro para trocar o ouro por moeda pode fazer o ouro cair o valor. Esse efeito foi muito observado quando Portugal e Espanha começaram a explorar o ouro da América Latina e o ouro perdeu o valor porque tinha ouro demais. Bolsas despencam na Ásia e segunda-feira será marcada por crash no mercado financeiro. É engraçado porque os liberais, os libertários, eles acham que a melhor forma de guardar o dinheiro é no ouro e ignoram totalmente a necessidade econômica, né? Quando o cara está no deserto, ele tem uma barra de ouro e está para morrer de sede, ele troca a barra de ouro numa garrafa d'água. Então, o ouro é só mais uma mercadoria que foi, obviamente, escolhida para representar
a riqueza, apesar de que o ouro tem aplicação industrial. Se o ouro fosse reduzido à sua aplicação industrial, ele teria um valor muito menor do que ele tem como representante de riqueza. Índice Nikkei no Japão caiu 13%. No Japão, diante dos riscos de guerra ampliada e recessão dos Estados Unidos. Então, nós temos um movimento econômico mundial na direção de uma recessão econômica, exatamente porque Estados Unidos e Israel continuam insistindo em guerras. E, obviamente, o que representa as guerras nos Estados Unidos é exatamente o partido que está lá para brigar com o Trump. Então, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Dólar dispara contra real e ultrapassa 5,80 com temores de recessão nos Estados Unidos. Crescem os temores globais com a possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos, o que tem provocado uma fuga de ativos de maior risco. Deixa eu trazer para vocês aqui. A fuga de ativos é no momento que as pessoas começam a comprar dólar e tirar o dinheiro daqui do Brasil, automaticamente a compra faz o real perder o valor, porque tem muita oferta de real. Deixa eu trazer os comentários e agradecer as pessoas que estão participando. Gado imbecil na live. Vamos aí. O Gado já respondeu. É a instabilidade. Gado, o Léo já respondeu. É a instabilidade. Quando a gente tem um governo canhoto, não tem muita confiança no mercado. Esse taxa réu aqui, como é que ele chamava na semana passada? Como é que era mesmo, gente? Aquele gado que agora ele cismou de mudar de nome, mas é o mesmo gado da semana passada. O Gado já respondeu, né? É a instabilidade mundial, sem paciência para gadaiada hoje. Não dá para falar de coisa séria respondendo o Gado. Eu queria até convidar o Gado presente que assista a live e, por favor, depois participem da live à noite, que aí eu rodo a voz do Gado para vocês. Agora nós estamos vivendo uma situação em que faz mais sentido a gente dar notícias e até dar dicas de como superar essa crise e até viver essa crise. Deixa eu trazer mais notícias para vocês, para mostrar aqui que a crise realmente é uma crise mundial e, obviamente, catalisada pela ideia de um mundo que vai deixar de consumir para morrer alguns, lutarem outros, e as armas vão dar lugar à produção de alimentos. É uma crítica que tinha na época da Guerra Fria. Wall Street afunda com crescentes temores sobre recessão nos Estados Unidos. Os principais índices de Wall Street despencavam nessa segunda-feira. Então o mundo inteiro acompanha essa percepção de recessão e aí a gente tem a migração de investimentos de um lado para o outro, gente. Então os setores que normalmente não são muito produtivos durante as guerras, eles começam a perder investimentos e os setores mais ligados às guerras que começam a receber os investimentos nesse momento, porque os investidores eles não têm necessariamente o caráter de lutar contra as guerras. Eles querem aproveitar da situação de guerra, obviamente. Então aqui, commodities ficam sob pressão em meio à queda de ações por preocupações com a economia dos Estados Unidos. Commodities juntaram-se a uma liquidação global no mercado de ações nessa segunda-feira. Olha, a economia dos Estados Unidos, ela realmente é o motor da economia mundial, porque os Estados Unidos consomem muito, os Estados Unidos produzem muito, os Estados Unidos vendem muito. Então, quando a gente começa a ver os Estados Unidos na direção somente de investimentos, de gastos com guerra, a tendência é que os vendedores de commodities comecem a pensar que não vão comprar nossas commodities para investirem em guerras. E aí é uma coisa bem bizarra. E aí deixa eu trazer para vocês aqui um comentário da Camila da Silva, que diz aqui: Léo, eu vi que agora o Brasil 247 está falando que o Maduro tem mais em comum com o Bolsonaro e não com o Lula. Eles estão imitando o que tu falou. A Tuti... Gente, não é isso. Lógico, eu fui o primeiro a trazer esse ponto que o Maduro tem mais a ver com o Bolsonaro que com o Lula. Normalmente eu sou o primeiro a trazer os pontos. Mas não é porque o 247 está
necessariamente me imitando, mas é porque isso é uma coisa que naturalmente a esquerda vai percebendo no momento que ela vê o Maduro se enfiando ali, né, nessa ludibriação da própria esquerda. E é muito bom saber que dentro do 247 a gente já tem um posicionamento, tá aqui o comentário da Camila da Silva, não é o Atucci que é cara de pau demais, o Atucci é um cara bom que dá liberdade total para os comunicadores do 247. Ali os comunicadores eles possuem essa liberdade de realmente se comunicarem. Se eu tivesse no 247 eu não teria necessariamente que ir contra o que eu estou falando agora, eu não teria que falar viva Maduro porque eu estava no 247. Então, nesse momento eu digo para vocês que, naturalmente, o pessoal do 247 que teve muito mais paciência com o Maduro, naturalmente eles vão na direção de perceberem que o Maduro é muito mais compatível com o Bolsonaro do que com o Lula. A luta contra o império é uma única coisa comum. Então, nessa brincadeira, eu digo que a esquerda está percebendo. O 247... ele tem que ir mais devagar porque o público do 247 tem a tendência do cancelamento. O público lá não está muito disposto a ouvir coisas diferentes daquilo que eles acreditam. Então é natural que primeiro tenha que sair um artigo do Alex Solink falando isso, que é o que realmente, dentro ali dos comentaristas do 247, o Alex Solink tem coragem de ir contra a correnteza. E depois, aos poucos, o 247 vai se adaptando. Mas o 247 só vai ter coragem realmente de fazer críticas ao Maduro depois que o Lula fizer. Isso é natural, o sentimento de autopreservação do 247. Até que, enfim, 247 caindo na real. Ana Lúcia, obrigado. Lúcia Espinoli, 247 está ouvindo várias correntes, é exatamente isso. Aí os comunicadores assistem a tua live e plagiam suas ideias. Não é justo? Não, é justo sim. Dentro do campo progressista nós nos complementamos. Absolutamente normal. Olha, imagine uma pessoa do 247 que é jornalista. Ela não teve a oportunidade de estudar, por exemplo, relações internacionais, não teve a oportunidade de fazer um mestrado em direito internacional. Então ela vem com uma leitura superficial dos fatos. Depois essa pessoa tem uma leitura mais aprofundada de uma pessoa que é especialista em um determinado ponto, ela vai ampliando. Então, os pontos que eu trago mais aprofundados, eles são trazidos nessa live exatamente para gerarem fundamentos para as pessoas de esquerda. Então, eu até gosto que as pessoas de esquerda, elas utilizem o produto que eu estou criando para impulsionarem de alguma forma o tamanho, né, e a profundidade da análise que eles estão fazendo. Isso é absolutamente natural. Então daqui vamos voltar para o assunto da crise. Essa queda no valor das commodities é exatamente o que fez, naquela época da Dilma, o Brasil passar por uma dificuldade econômica muito grande em relação aos negócios do Brasil e a balança comercial. Nós podemos dizer que durante o tempo em que nós tivemos essa queda nas commodities, e aí, gente, olha, eu queria até aproveitar e dizer para vocês como é imbecil um eleitor do Bolsonaro. As primeiras coisas que caem nos rumores de crises são as commodities. Então, um país que ele só tem commodities a oferecer, quando a gente tem uma crise mundial, esse país quebra. Porque o país que só tem commodities a oferecer é um país que não tem segurança de produzir internamente aquilo que ele pode precisar de um país que está em guerra. E aí a gente consegue entender como o Bolsonaro foi destrutivo para o Brasil e como o presidente Lula está tentando tirar o Brasil dessa dependência da exportação das commodities. Durante o tempo em que o Bolsonaro foi presidente, ele fez questão de quebrar as indústrias do Brasil e focar o Brasil na exportação das commodities. Olha, vamos esquecer essa coisa de produzir internamente e vamos focar só em vender para fora. O problema de focar em vender para fora está aí, ó. Quando lá fora começa a entrar em crise, a gente começa a passar fome. Então, o presidente Lula já chegou invertendo a coisa. A primeira coisa que o presidente Lula fez, antes mesmo de recuperar a indústria nacional, que está acontecendo agora, já tinha nos planos, obviamente, no projeto de governo, mas a primeira ação efetiva do presidente Lula foi desviar um pouco dessas commodities para dentro do Brasil. Porque se a gente depende só do resto do mundo para comprar essas commodities, e agora aprendam comigo, por favor, exportadores do agro brasileiro, aprendam comigo agora, por favor, vocês que acham que colocar o brasileiro em fome para exportar é bom,
Vocês que fizeram acampamento no quartel, vocês que, de uma certa forma, financiaram uma tentativa de golpe no Brasil para manter o Brasil somente exportador de commodities. Esse Brasil somente exportador de commodities, que é um Brasil que o Bolsonaro queria, é um Brasil totalmente vulnerável ao preço das commodities. Começa uma crise mundial, os compradores entram em crise e aí todo mundo vai vender as commodities bem baratinhas e o Brasil entra em crise porque focou somente nas commodities. Agora, a gente tem uma oportunidade muito clara de mostrar que para o Brasil, o modelo adotado pelo presidente Lula é, sem dúvidas, o modelo muito mais seguro para o Brasil. E tá aí, ó. As commodities começam a despencar ao redor do mundo. Qual que foi o primeiro movimento do presidente Lula? Tirar a dependência do Brasil na exportação das commodities. Tirar não, reduzir. Aí a gente teve o Brasil começando a vender essas commodities internamente. Durante o governo Bolsonaro, somente aquilo que não dava para vender que ficava para o brasileiro. Tivemos a famosa fila do osso. Os agricultores brasileiros, os pecuaristas brasileiros voltaram a vender para o povo brasileiro exatamente por causa do presidente Lula. E agora é a hora do agro brasileiro bater palmas para o presidente Lula, porque os produtos do agro começam a ficar baratos ao redor do mundo. E agora que os produtos do agro começam a ficar baratos ao redor do mundo, e que seria a hora do agro passar dificuldade por causa da crise das commodities, repetindo aquilo que a Dilma sofreu, a gente tem mais mercado interno para consumir essas commodities. O Dário pediu para explicar o que é commodities. As commodities são esses produtos que são iguais em todo mundo e que são normalmente vendidos pelo mesmo preço, como por exemplo a soja, como por exemplo o feijão, que eu nem sei se o Brasil tem condições de exportar feijão, desculpem, eu não sei essa informação, mas os produtos que ao redor de todo mundo eles possuem um preço padrão, porque são praticamente o mesmo ao redor do mundo. Até é importante dizer que o Brasil passa por uma situação bem difícil. De vez em quando a gente tem o óleo de soja aumentando o preço, porque a soja brasileira ela é produzida para exportação e assim por diante. Agora, exatamente por não dependermos tanto das commodities, a crise mundial das commodities, que é resultado de uma crise econômica mundial que está vindo por causa da política de guerra dos Estados Unidos, essa crise pode não atacar o Brasil tanto como atacou há um tempo atrás. E quem ganha com isso são os próprios produtores brasileiros, que nesse momento, esses produtores brasileiros eles começam a ter mercado dentro do Brasil e não vão depender apenas do mercado internacional, tá, gente? Agora, é importante, deixa eu agradecer os comentários, eu vou falar com vocês sobre o que fazer nesse momento de crise se a gente começar a ter uma disfunção na moeda brasileira. Deixa eu agradecer as pessoas aqui que estão participando. Deixa eu pedir, quem puder ajudar com o Pix, 31997692494, e pix@estopa.com.br. Ajudem, por favor, porque isso faz uma diferença muito grande. Então vamos lá agora para a dica que eu tenho para vocês sobre o que fazer. Basicamente, nós estamos na porta de uma grande crise mundial. Durante as crises mundiais, a tendência natural é que o dinheiro vá para moedas que são mais confiáveis. Quando as pessoas que têm investimentos em real dentro do Brasil mandam o dinheiro para fora do Brasil para garantirem que esse dinheiro vai perder pouco valor, a gente tem uma pressão, uma compra muito grande de dólares que faz o real diminuir o valor e o dólar aumentar o valor. Isso é natural, as economias subdesenvolvidas passam por isso mesmo. Agora, essa redução do valor da moeda brasileira pode impactar sobre as pessoas. E existe uma forma do brasileiro perder menos dinheiro com a crise e até mesmo ajudar a gente a passar uma crise menor, que é tirar o dinheiro que está parado no banco e colocar esse dinheiro para produzir. Então, uma dica de investimento que eu daria para vocês, que não é aquela dica para você ficar extremamente rico, mas para você ficar menos pobre ao notar que realmente a moeda brasileira está perdendo valor durante a crise, é utilizar o dinheiro para coisas que são benfeitorias permanentes. O que normalmente as pessoas pensam eu vou colocar o dinheiro na bolsa. Todo mundo está querendo aprender a investir na bolsa, mas talvez seja a hora de você investir no telhado da sua casa. Talvez seja a hora de você aproveitar que os produtos ainda não subiram de preço e você ainda consegue contratar uma mão de obra
por um preço ainda vindo do Bolsonaro, porque nós tivemos uma crise da mão de obra brasileira e ainda é possível contratar uma mão de obra por um preço bom, talvez seja a hora de você comprar material, fazer a reforma na sua casa, talvez seja a hora de você investir naquela máquina que você pode comprar para uma atividade produtiva e talvez seja a hora de investir em você, que seja desde uma cirurgia estética até um curso técnico ou superior que você gostaria de fazer, estava esperando a hora certa. Por quê? O dinheiro guardado no banco, se a gente entra numa super crise, ele pode continuar atualizando o valor visível. Olha, eu tinha R$1.000 no banco, tive uma atualização durante esse tempo, ele foi para 1.100, mas o poder de compra desse dinheiro pode cair. Então não adianta tirar o dinheiro do banco, adianta tirar o dinheiro do banco e comprar dólar? Não, você pode impulsionar o valor do dólar se todo brasileiro começar a fazer isso. Ah, eu vou me salvar, eu vou comprar ouro. Se você não tem cacife e conhecimento para comprar ouro, você vai comprar ouro caro para ter que vender barato depois, porque não é simplesmente comprar ouro. E pode ser enganado, comprar ouro de tolo. Então, o melhor investimento neste momento de crise, né, partindo pelo pressuposto que a gente vai ter a mesma crise que a gente teve durante o governo Dilma por causa das guerras dos Estados Unidos, é você investir em você. É pensar, olha, eu gostaria de fazer isso com esse dinheiro de qualquer maneira. Já que ele está perdendo valor guardado, eu vou investir nisso, vou arrumar o telhado da casa. Olha, eu vou fazer uma cirurgia plástica que eu gostaria de fazer. Olha, eu vou investir numa faculdade, ou vou colocar meu filho para estudar esse curso aqui na faculdade, ou comprar essa máquina poderosa aqui para o meu negócio que estava faltando. Porque a tendência natural é que os investimentos que você vai fazer antes da moeda perder o valor, eles tenham uma valorização muito maior do que os juros de poupança, se a gente entra realmente nessa espiral de crise. Então, muito obrigado para vocês que deram ideia aí para a dica, né, financeira, e vamos nessa. Deixa eu agradecer as pessoas que estão participando aqui e pedir compartilhamentos, pessoal. Vamos compartilhar para aumentar o alcance. Estados Unidos tem que baixar juros. Agora é uma loucura total, tá, gente? Nem adianta a gente pensar que os Estados Unidos vão conseguir colocar a coisa nos trilhos certos. E Valdir Reis, aí entra o Banco Central vendendo dólar. Então, aí, Valdir Reis, tem uma coisa que é, nesse momento agora, que é um momento de total incerteza, eu diria que para preservar o valor do real frente ao dólar, seria isso. Mas como a crise é mundial, a venda de dólares só seria viável nessa situação específica de crise se a tendência nossa é garantirmos que o real vai desvalorizar menos que o dólar. Porque que adianta agora o Banco Central partir para vender dólares loucamente para baixar o valor do real em relação ao dólar, mas com o Banco Central vendendo os dólares, a gente diminui nossas reservas de moedas internacionais, mas a tendência natural vai ser o povo comprar dólar para guardar o dinheiro em dólar. Então, é um movimento completamente diferente daquele que aconteceu há um tempo atrás, que era puramente especulativo. Agora, o movimento é uma tendência natural de desinvestimento em vários setores, porque muita gente vai querer ou guardar o dinheiro ou investir em dólar, porque acreditam que o dólar é mais seguro. E aí, basicamente, esse investimento em dólar, ele vai fazer o dólar aumentar o preço no mundo inteiro. Outro ponto que nós precisamos considerar: se as pessoas deixam o dinheiro parado no momento de crise, nós estamos guardando dinheiro em cima de uma moeda que está financiando a crise. Para passar por uma crise, a moeda desvaloriza. Essa desvalorização natural do poder de compra da moeda, essa desvalorização vai ser sentida a longo prazo, médio e longo prazo. Então, se você hoje, vamos voltar à dica de investimento, se você hoje faria seu telhado, isso é uma dica se a coisa realmente explodir. Se você faria seu telhado por R$1.000, aí você deixa seu dinheiro no banco por 5 anos, e depois você tem lá no banco, no final de 5 anos, R$1.000, R$1.100, o telhado vai estar custando R$2.000, porque o dinheiro não vai acompanhar o preço dos produtos se a gente for para uma crise mundial causada por guerra. Isso aí é uma coisa que nós precisamos conceber. E vamos nessa, deixa eu trazer. Desculpa, cliquei errado. E vamos nessa. Eu acho que eu vou começar a usar outra coisa para comandar a live aqui, porque o mouse está me dando muito couro.
Cláudia Salles Fonseca fala, o BRICS estão na frente. Léo, como ficaria quem é pobre médio, tem investimento no banco e tesouro direto? Maria Seviano Garcia. Olha, Maria, se a gente for para o precipício econômico, vale a pena retirar o dinheiro do banco, investir em alguma coisa, se você precisar de alguma coisa. Porque simplesmente jogar o dinheiro fora, porque tem a tendência de possibilidade de desvalorização, não vale a pena. A coisa é, eu já estou com o telhado da minha casa para fazer. Olha, eu quero construir um outro andar na minha casa, ou eu quero construir um telhado, um terraço. Aqui em Minas é muito comum terraço. Se você já tem algo para fazer e o dinheiro está parado, não te deixa fazer isso, faça. Agora, só pegar o dinheiro e tirar dos investimentos e jogar esse dinheiro em qualquer coisa, não é vantagem. A menos que seja a realização de um sonho, não é igual eu trouxe aqui. Olha, o telhado na sua casa é um investimento da base da pirâmide de Maslow. Agora, pode ser que seja um sonho seu, né? Por exemplo, eu vou pegar o dinheiro, eu não tenho dinheiro guardado, mas vamos pensar que eu tenho dinheiro guardado e falo, vou pegar meu dinheiro guardado e vou fazer meu implante, para o pessoal parar de falar que eu estou usando peruca. Eu vou fazer meu implante, é investimento, vai render depois? Não, mas é um dinheiro que, olha, se eu tenho dinheiro guardado hoje, o implante custa 15 mil, depois dessa crise o dinheiro vai ter valorizado ali, vai ter desvalorizado em termos de moeda real, ele vai ter aumentado um pouquinho, talvez acabou a crise, o dinheiro que estava em 15 mil está em 16 mil, mas o implante está em 30. Então essa é a desvalorização real do dinheiro. Muito obrigado, Beto Macedo, que mandou aqui um superchat. Parabéns, você é muito coerente. Eu agradeço de coração o Beto Macedo. E eu queria pedir para você que torne-se membro do canal para ajudar o nosso trabalho. Beto Macedo, que ajuda aqui de vez em quando, tornando-se membro, o YouTube entrega. Quanto mais membro, mais o YouTube entrega. Então, agradeço a todos que se tornam membros. Queria pedir quem puder ajudar com o Pix, aqui 31997692494, mas agora você pode ajudar sem gastar nada. Compartilha o vídeo, dá uma boa tarde e deixa o like. Claro, falei muito sobre a questão da crise, não tem como falar apenas da questão da crise. Eu trago aqui, inclusive, depois que eu vi que eu fui indicado como influencer de investimentos no iBest, fiquei bem no iBest como influencer de investimentos, eu vi que eu tenho uma certa responsabilidade de falar sobre isso também, então é por isso que eu trouxe esse assunto. Agora, eu queria fazer uma reflexão. Muito obrigado, Beto Macedo se tornou membro do canal. Muito obrigado. Muito obrigado, Beto. Façam como o Beto, pessoal, tornem-se membros, porque assim a gente alcança mais pessoas. E são informações que possuem o poder de desgadificação. Então vamos lá. Deixa eu trazer para vocês outro tema, que é um tema que ficou sendo cozido durante a semana, e eu queria trazer para vocês uma nova reflexão sobre o tema. Boxeadores permanecerão nos jogos, afirma COI. COI está encarregado de realizar o torneio de boxe em Paris, depois de retirar o reconhecimento da Associação Internacional de Boxe, IBA, no ano passado. Olha, gente, eu queria trazer sobre o caso dessa boxeadora a seguinte reflexão, porque a direita covarde falou que ela é homem trans, ela não é homem trans. Falou que era mulher trans. Né? Não, a direita covarde falou que é homem. Né? A direita covarde, ela faz a propaganda toda falando, agora está permitido mulher apanhar de homem. Ela é uma mulher com a condição de intersexo, e com essa condição ela produz mais testosterona. Ela não pode ser esculachada por estar realizando um sonho. De uma forma muito simples, quando você permite a uma pessoa que tente realizar o seu sonho, essa pessoa vai buscar o sonho. Então, qualquer crítica que for feita nesse momento, no sentido de proteger as mulheres cis, que não possuem o mesmo nível de testosterona, não podem ser covardemente direcionadas contra as participantes, como é o caso dessa participante, porque ela não tem culpa, ela está lutando para realizar um sonho. O Comitê Olímpico Internacional, nessa onda de contemplar as mulheres que não são padrão cis, vamos pensar assim, porque alguns veículos de esquerda defendem que ela é cis, mas que tem maior produção de testosterona. A informação é que ela é intersexo.
o certo é lutar por uma categoria diferente para elas. E não necessariamente lutar para destruir a reputação dessa, que é uma de muitas que sonham em participar como mulheres socialmente admitidas como mulheres, não necessariamente mulheres biológicas. Então, o Comitê Olímpico Internacional ele é o maior covarde nessa brincadeira, porque o Comitê Olímpico Internacional ele entra nesse debate que ele poderia solucionar simplesmente criando uma nova categoria. E é fácil observar como uma nova categoria traria mais possibilidades e solucionaria os problemas. Temos a categoria dos Paralímpicos, por exemplo. Então, qualquer pessoa que continue expondo a imagem dessa mulher para atacá-la é um covarde, porque o que erra nesse momento é o leigo que acha que sabe tudo e que faz uma análise baseada somente na ideia da identificação social. No esporte, o que manda é a performance do corpo e não a identificação social. Então, é covarde com as mulheres obrigar as mulheres cis que compitam com quem tem mais performance de corpo por uma questão natural. Assim como lacrar com a situação. Nós temos muitas pessoas da esquerda que estão simplesmente brincando de lacrar com a situação. Porque é legal falar mal da direita, é legal defender um ponto de vista que lá na frente pode nos custar credibilidade. Então, se é para lutar pela inclusão, que exista uma nova modalidade. E se é para criticar, que critiquem o COI e jamais critiquem uma pessoa como essa mulher que está tentando realizar o seu sonho. É ridícula a atuação da direita que está fazendo esse tipo de crítica, assim como é ridícula a atuação de algumas pessoas de esquerda que tentam passar uma informação diferente da verdadeira. Então, passar uma informação diferente da verdadeira para engajar é tão covarde na esquerda quanto na direita. Então, que esse assunto seja realmente reconhecido e que esse assunto realmente seja levado a sério e não simplesmente na lacração, porque nós temos muita política sendo feita no Brasil somente com a lacração. Agora eu vou falar um pouquinho sobre como está a situação da Venezuela. Vamos lá. Edmundo Gonzalez ignora poder eleitoral da Venezuela e pede motim contra Maduro. Em nota, o opositor se autoproclamou presidente da Venezuela. Sabe, é uma questão bem perigosa porque ao se autoproclamar presidente da Venezuela, ele divide o mundo que reconhece, obviamente, o presidente que mais lhe convir. Eu queria dizer que, estrategicamente, é bom para o Brasil uma parceria com a Venezuela do Maduro, porque agora o que está em jogo nas relações internacionais não é a questão de honra, não é a questão de ideologia, nem a questão de ser bondoso ou maldoso e nem a questão de ser democrático. Lembrando que os Estados Unidos apoiam a ditadura na Arábia Saudita e criticam a suposta ditadura na Venezuela. Mas para que vocês entendam que a situação é muito mais complexa do que simplesmente olhar e falar que queremos a democracia, o que está em jogo nesse momento é de quem a Venezuela será parceira nos próximos anos. Isso porque o mundo que compra petróleo dos países, como Reino Unido, né, tem a BP, Estados Unidos, que tem várias pessoas comprando petróleo ao redor do mundo, vários privados comprando petróleo, como a própria família Bush, sendo que o Bush foi o responsável pela retomada do petróleo do Iraque. Esses países, eles vão lutar e vão reconhecer o Edmundo Gonzalez como presidente da Venezuela, porque para eles é muito interessante que o Edmundo Gonzalez seja presidente da Venezuela. Importa a democracia? Não. Não interessa a democracia. Eles tentaram dar golpe na Venezuela várias vezes. Não é pela democracia que eles estão lutando. E o Lula? Gente, a partir de uma leitura puramente romântica, poderíamos dizer que o Lula até hoje não assumiu porque ele está tentando endossar o Maduro ao redor do mundo, porque o Lula luta por Maduro, por Nicolás Maduro, para que aconteça a democracia na Venezuela, porque a partir daí a democracia será feita, será uma coisa linda. Não.
Vamos enxergar a política como a política realmente é. Então eu convido vocês para analisarem sobre o aspecto geopolítico. A vitória do Maduro significaria a Venezuela, no lugar de ser parceira dos Estados Unidos, como parceira da América Latina. Então, a vitória do Edmundo Gonzalez significa uma Venezuela alinhada com a Europa e Estados Unidos. Por isso que os países que estão nesse momento desesperados para tomarem o poder na Venezuela e tomarem o petróleo estão lá nos Estados Unidos, obviamente os grandes financiadores de guerra desses lugares. Em contrapartida, se o Maduro for o presidente da Venezuela, esse estabelecimento de negócios com o Brasil e o resto da América Latina, com a Venezuela, vai beneficiar o Brasil. Então não tem essa conversinha, pelo menos nessa live, tá, gente? Não tem essa conversinha de que existem ao redor do mundo alguns presidentes tentando dar golpe e outros presidentes tentando fazer a democracia funcionar. Não é isso, é interesse. Um presidente da república não pode olhar e falar: eu vou governar o meu país e vou dar pitaco na eleição da Venezuela somente porque o meu coração bate mais forte por causa daquele, porque ele usa vermelho e fala que é de esquerda. O próprio Brasil 247 agora tem pessoas que estão admitindo que Maduro é mais Bolsonaro do que Lula. Então, o ponto é muito simples. O Maduro eleito representa para a República Federativa do Brasil muito mais oportunidades. O Gonzalez eleito representa oportunidades para os Estados Unidos e para o eixo do norte, e não para o Brasil. Por que o Lula e o Celso Amorim estão tentando de todas as formas falar com o mundo para esperar as atas? Porque é interesse da República Federativa do Brasil. E agora já estão dizendo que é porque a Venezuela financia a campanha do PT. A Venezuela está sem dinheiro para comprar remédio. Maduro não financia a campanha do PT. Até porque no Brasil a campanha do PT ela não tem esse dinheiro que as pessoas pensam. Já trabalhei em campanha, era até engraçado. A primeira coisa que acontece quando você vai trabalhar a campanha do PT é que eles perguntam se você já trabalhou em outra campanha e te falam: você sabe que PT, né, não tem dinheiro para campanha. Então, o tal financiamento da campanha do PT, que está sendo agora afirmado como motivo para o Lula aguardar para resolver sobre a questão da Venezuela, é uma demonstração, quem escuta isso está demonstrando que tem total ignorância sobre política. E o mais legal, no momento que o Elson do Baby Beef mandou para mim uma mensagem falando: olha, Léo, então todo mundo está errado e o Lula está certo? Olha, é questão de interesse, gente. O Elson do Baby Beef aprova e bate palmas para a morte das crianças palestinas. Mas ele é completamente contra o Brasil ter a Venezuela como parceira aqui dentro da América Latina, porque ele acha que o Maduro tem que ser derrubado. E o que eu trago para vocês agora de uma forma muito simples a questão não é ideológica. Então, o que está acontecendo agora? Que a esquerda está lutando e falando que, olha, o presidente Lula tem que assumir que o Maduro deu golpe. Tem que falar: não, alto lá. O presidente Lula não foi eleito para brincar de ser o Lula espalhador da democracia ao redor do mundo. Tem toda uma estratégia que, obviamente, está dentro ali do Itamaraty para olhar o que é melhor para o Brasil. E o que é melhor para o Brasil? A Venezuela parceira dos Estados Unidos ou a Venezuela parceira do Brasil e da América Latina? Basta entender por esse lado. Então, a democracia, que ela é relativizada por causa dos interesses, ela nunca vai ser plena. E no caso da Venezuela, o Lula não está necessariamente adiando essa questão do reconhecimento ou do Maduro ou do Edmundo Gonzalez, esperando as atas à toa. É do interesse do Brasil, interesse econômico do Brasil, que a Venezuela continue parceira da América Latina e não se torne somente uma colônia dos Estados Unidos. Não vou... Eu prometi que eu não ia entrar necessariamente na moral do Maduro, na moral das eleições, mas essa análise ela acaba sendo importante. Deixa eu liberar uns comentários e pedir para vocês que, por favor, compartilhem a live, deixem um boa noite. E quem puder ajudar financeiramente, está aqui, 31997692494. Deixa eu ir lá. Muito obrigado, Marta, que mandou o Pix. Gente, ajuda com o Pix aqui. 31997692494. Flávio Augusto: Léo, o Brasil 247 está virando uma propaganda do governo. Você acha que eles estão ganhando dinheiro com isso? Flávio Augusto: bom,
Essa é uma pergunta que tem que ser feita diretamente no 247. Eu não sei te falar, sempre fui da comunicação do 247, nunca fui do financeiro e nem das relações institucionais. Muito obrigado, Cassiano San. Léo, o medo do Lula também tem um porém. O povo venezuelano tem sangue nos olhos. Após perceberem que foram enganados, vai dar merda. O povo venezuelano mais politizado que nós. Sim, são vários detalhes que obviamente levam o Lula a adiar essa questão da Venezuela. Muito obrigado, Cassiano San. Desculpa, Cassiano. É porque eu fui ver se tinha diferença na outra que você mandou aqui. E falando sobre essa questão internacional, vamos agora de Trump. Mas vamos nessa, né? Tá aqui. Trump ataca a Kamala após Wall Street despencar. Lembrando que, gostem ou não gostem do Trump, as guerras são coisas do partido da Kamala. E o presidente dos Estados Unidos atualmente é o Biden. Então, Wall Street está despencando durante o governo da Kamala. E o ataque do Trump, que é um ataque estratégico, ele acaba tendo fundamento por causa disso. Republicano busca desgastar a imagem da democrata em meio às disputas, né, disputadas pesquisas de opinião. Claro, nós estamos vendo essa notícia no Brasil 247, que se tentar falar qualquer coisa contra Kamala e em favor do Trump, ele perde audiência, perde assinantes, perde apoio. Mas aqui, como é o canal Leonardo Stoppa, eu gostaria de dizer para vocês que, nessa circunstância em que a Kamala já aprovou as investidas criminosas de Israel e o Trump foi o cara que prometeu diminuir os investimentos em guerras ao redor do mundo, foi inclusive quase assassinado por ter prometido diminuir os investimentos na OTAN, o Trump seria, neste momento pelo menos, a saída dessa crise mundial que começa nos Estados Unidos. Claro, é uma coisa muito delicada para ser dita, principalmente neste canal, que é um canal progressista. Mas, na prática, o Trump, que fala muita bobagem, que tem cara de bobo, de doido, ele é um cara que não quer fazer o que está fazendo a crise acontecer, investir em guerras. E a Kamala, ela já se pronunciou a favor de Israel, a favor das guerras, ela já demonstrou de uma forma muito clara para os senhores das guerras que, né, vai rolar. E deixa eu agradecer mais uma vez o pessoal que está no canal 2, o Cassiano San, que mandou no canal 2 um superchat. Mais uma vez, muito obrigado, Beto Macedo, que se tornou assinante aqui. Quem tiver no canal 2, pessoal, eu gostaria de convidar vocês para participarem do canal 1. Hoje é o último dia de transmissão aqui no canal 2. Amanhã a gente já vai começar a tentar fazer uma transmissão de transição. Isso é indicação do próprio YouTube, concentrar a transmissão em um só lugar. E eu queria pedir para vocês que estão no canal 1, que por favor deixem aquele boa tarde. José Pérez de Araújo, não conhece nada de nada, é um preguiçoso. Quem que é essa pessoa que não conhece nada de nada e é preguiçoso? Cláudia Salles. Stopachuk, é por causa do cabelo que virou Stopachuk? Tem até uma campanha já para eu cortar o cabelo, eu vi essa campanha rolando. Esse filme trata do preconceito, é muito sensível à personagem hermafrodita e à opção dela. Assista. Malu deixou o filme, eu não sei qual que é, tenta achar qual filme que é. Gente, essa questão da hermafrodita já foi tratada por uma novela brasileira, aquela Renascer. Não sei se na versão nova de Renascer tá assim. Assisto 247 todo dia e não vejo eles beneficiarem o governo, mas a verdade incomoda muita gente. Roberto Firmino. Imagina o Bolsonaro com Trump no poder, seria o caos. Toninho Quito 9. Esta crise tem relação com a eleição americana? Maria Oliveira, essa crise tem relação com a escalada de guerras. O mundo está começando a perceber que os Estados Unidos vão continuar escalonando as guerras e automaticamente... Gente, é muito importante a gente pensar, olha, Maria Oliveira, vamos imaginar, Maria Oliveira, que você tem os seus investimentos em uma empresa do Brasil que vende para... Vamos pensar que vende para um país que Israel está atacando nesse momento. Aí você pensa, o que adianta eu continuar colocando investimentos nessa empresa que está no Brasil para vender para aquela região que agora vai entrar em guerra? Então a guerra, ela espanta os investimentos. Isso é absolutamente nacional.
Estou vendo nacional escrito ali. Isso é absolutamente lógico. A guerra espanta os investimentos. Tem que diminuir um pouco a velocidade para ver o Império Estadunidense caindo não tem preço. Aí eu vou te contar uma coisa, Leonardo Machado. É uma coisa muito semelhante ao que aconteceu no Brasil. Imaginávamos que a crise financeira brasileira levaria em primeiro lugar o lucro da Globo. Pensamos da seguinte forma, olha, a Globo vai perder anunciantes, vai perder anúncios, mas não. Levou o lucro das outras. Por quê? Quando as empresas passaram a ter menos verba para anunciar, elas escolhiam anunciar só na Globo. O grande problema dos Estados Unidos é que quando eles provocam crises mundiais como essa, o investimento acaba indo para os Estados Unidos porque é uma economia vista pelos especuladores como mais confiável. O dólar seria uma moeda mais confiável. Então, infelizmente, eles provocam as crises e o império dos Estados Unidos, que a gente estava começando a comemorar que estava caindo, ele parece que começa a se expandir nesse momento em que o mundo não faz nada em relação à destruição da Palestina e agora nós temos Beirute atacado, Irã atacado, o mundo não faz nada. Então, imagina se você tem uma empresa que vende para o Irã. Você fala, o Irã vai entrar em guerra, vamos parar de comprar. E aí tem também a questão dos embargos. Olha, a empresa, o país tal compra na minha empresa, agora está em guerra, vai ser embargado, não vai comprar mais, vou tirar meu investimento dessa empresa. Então nós temos uma natural desaceleração da credibilidade internacional. Lúcia Espíndola. Não é bom ficar comparando o 247 com o canal do Léo Stoppa. Todos têm seus argumentos, pontos de vista. O fato é que o 247 foi um canal de resistência no combate contra o inelegível. Temos que nos juntar. Exatamente. Lúcia Espíndola falou tudo. Betina Velasco. Muito obrigado, Betina Velasco. Todas as vezes que comparam também e tentam comparar para fazer sacanagem, eu vou e digo aqui, né, que é uma comparação que não faz sentido, até porque o 247 me trouxe para o Brasil para fazer esse trabalho. Sidney José, essa é a hora do brasileiro consumir os produtos daqui. Sidney José. Isso é tendência normal, né? Agora que temos um mercado interno capaz de consumir, a tendência normal é essa variação, né? Vamos consumir o produto daqui. Nem tudo eu concordo com o 247, assim como o canal do Stoppa. Servem de base para a gente pensar e formar opiniões. Lúcia falou tudo. Ela tem cromossomos XY de homem, não XX. A IBA, Associação Internacional de Boxe, excluiu ela. Eu não tenho essa informação, né? Ele voltou sobre o caso da boxeadora, não tenho essa informação. Eu vejo muita gente falando que ela tem os cromossomos XY. Eu não tenho essa informação. O que eu sei é que todas as notícias foram dadas como ela é uma atleta intersexo. Felipe Amorim, Leonardo, como se sente sendo literalmente um dos únicos comunicadores de esquerda que faz essa análise coerente a respeito do Trump versus Kamala? Felipe Amorim, me sinto altamente cancelado. Se tem uma forma de eu te dizer como eu me sinto ao fazer essa análise a respeito do Trump, desde a primeira eleição do Trump eu já fazia essa análise. O Trump, ele é um cara que ele é contra imigrante, mas é contra a guerra. Eu me sinto altamente cancelado. Porque a esquerda, ela quer pessoas que falem exatamente o oposto, que o Trump é só do mal. E tem um ponto do Trump que ele precisa ser dito, né, que é exatamente o que o Cassiano San trouxe, que o Trump é o cara que vai fazer o brasileiro fora do Brasil, nos Estados Unidos, se sentir como aquilo que ele mesmo falou, porco latino. Então não dá para elogiar o Trump completamente, mas na questão das guerras e da crise dos Estados Unidos, fazendo uma análise sintética, dá para a gente olhar para a crise dos Estados Unidos e dizer que não é a Kamala que vai resolver essa crise, porque ela vai dar sequência no problema da crise, que é a guerra. Cassiano Santos, se Jesus viesse nos dias de hoje, seu dingue político seria assim como de sempre foi: Deus, paz, família e fraternidade. Jamais carregaria hipocrisia. Interessante, Cassiano San, que esses termos passaram a significar coisas diferentes no malafaísmo. Dentro do malafaísmo, esses termos passaram a significar minha família contra o resto das famílias, matar a família que tem gay, matar a família que tem pessoas de outra ideologia, e fraternidade somente com as pessoas da minha igreja que pagam o dízimo, paz somente para mim, porque para o inimigo a gente tem que explodir. Então é uma involução considerável dentro da humanidade desde que nós tivemos essa loucura do gado. Mas isso faz parte, né?
Leonardo, você e o Rui Costa Pimenta são os únicos fazendo essa análise sobre o Trump. Não o apoiam, mas reconhecem que, por questão de diminuir os conflitos de guerra, é uma opção de redução de danos. É exatamente isso. Até porque a gente não tem que apoiar nenhum candidato dos Estados Unidos, não, gente. Bobagem essa coisa dos outros declarando apoio para Kamala Harris aqui no Brasil. Como se eles fossem conseguir voto para Kamala Harris. Ah, tá. Vamos apoiar a Kamala Harris aqui no Brasil. O brasileiro vota na Kamala Harris. Bom. Deixa eu dar sequência aqui. Nos comentários. O povo é Lula forever. Se não for para salvar vidas, então que seja o Trump. O que eu faço aqui é... Quando o Biden foi candidato contra o Trump, eu falei a mesma coisa. Nossa, eu tomei muita pancada. Mas eu tive a coragem de falar. E aí o que aconteceu? O Biden tá lá matando palestinos, metendo dinheiro para ter crise e guerra na Ucrânia e assim por diante. Jandira F. de Oliveira assina embaixo, amo 247, nada de cancelar canais progressistas. Não, gente, mas tá fora de cogitação essa coisa de cancelar o 247, que algumas pessoas disseram só sobre a questão do 247 está indo numa direção diferente do raciocínio, mas quando eu estava no 247, eu também tinha esse pensamento diferente. Se eu estivesse no 247, o Leonardo Atush não ia me impedir de ter essa visão a respeito do Trump. Obviamente eu ia tomar mais pancadas, que no público do 247 as pancadas são maiores, mas eu não é por causa das pancadas que eu ia deixar de dizer aquilo que eu acredito, que é que a questão das guerras, mas o Trump vai prejudicar os brasileiros que estão lá nos Estados Unidos, vai criar, né, essa aversão, aumentar a aversão aos imigrantes, mas na questão das guerras e nessa questão econômica em específico, a Kamala Harris ela vai dar sequência nas guerras e vai dar sequência na recessão, porque a recessão vem por causa das guerras, então não dá para nesse momento agora pensar somente que o Trump é tudo do mal e a Kamala é tudo do bem, como a esquerda está fazendo, e que gera, né, até aquela ideia de, gente, será que temos ainda liberdade de opinião na esquerda? E parece que as pessoas da esquerda, elas estão tão amedrontadas de dizerem o que precisa ser dito e serem canceladas, que elas se tornaram escravas da audiência. Olha, se eu disser isso, eu vou perder a audiência, então não vou falar. Então as pessoas estão muito escravas da opinião da audiência. Lógico, sem audiência não tem... sem audiência nós não vamos ter a remuneração. Então eu preciso falar o que o povo quer ouvir, porque se eu falar qualquer coisa diferente, vai ser difícil. Novo crash global. Entenda a crise que começou no Japão e o elo com a recessão dos Estados Unidos. Pânico da Bolsa de Tóquio, que se espalhou pela Ásia, se relaciona com dados da economia dos Estados Unidos. É parte do risco permanente da quebradeira devido aos 800 trilhões de dólares que circulam no mercado financeiro sem lastro no mundo real. Lastro no mundo real é que esses 800 milhões de dólares só existem no mundo fictício. Na vida real, eles não existem. E aí, reflexão aqui do Felipe Amorim. Kamala a favor dos brasileiros que moram nos Estados Unidos e contra os que moram no Brasil. Que distorção de valores, né? Os democratas sempre... o Brasil. Bom, uma coisa nenhum presidente dos Estados Unidos é a favor do Brasil, nem a favor do brasileiro. Mas o Trump ele é mais agressivo contra os imigrantes em geral. E essa agressividade contra os imigrantes, elas acabam gerando uma fobia contra os imigrantes. O Cassiano Santos trouxe um ponto aqui que talvez seja exatamente a resposta disso. Vamos ver aqui. Muito obrigado, Cassiano Santos. Léo, vejo um aumento muito grande dos democratas em registrarem para votar. Movimento parecido no movimento do Lula contra Bozo. Trump não acabará com a guerra. Olha, interessante, o Cassiano Santos está falando que o medo, talvez, né, uma empolgação com a Kamala Harris e o medo do Trump está fazendo muitos democratas se registrarem para votar. Interessante isso. Pode ser, então, que a gente tenha até um aumento considerável
nas intenções de votos para Kamala Harris. E a opinião dele é que o Trump não vai acabar com as guerras. Tiago Pereira, Léo, quantos anos você acha que o império dos Estados Unidos vai durar? Então, é uma coisa bem difícil, porque enquanto há gado, há império. O império sobrevive pela existência do gado. E quanto tempo a gente vai ter gado? Gente, vamos aprofundar em tudo isso hoje às 10 horas da noite. Eu aguardo vocês lá. Muito obrigado pelas participações, muito obrigado a quem ajudou. Quem quiser ajudar com o Pix ainda dá tempo, 31997692494. Você pode continuar compartilhando, comente aí. E tem comentários calorosos nas lives depois que elas acabam. Eu volto às 10 horas da noite com a análise do Estopa, mais tempo, mais profundidade, mais participações. Muito obrigado, valeu.